Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 a 19. Vou fazer a leitura, acompanhe aí, por favor. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Certo? Então, essa é a leitura de Apocalipse, né, que é o que nós vamos estar vendo hoje, tá bom? Então, esse é um texto maravilhoso, porque nós podemos fazer uma aplicação muito perfeita para nós, pelas coisas que estão escritas aqui, certo? Então, nós vemos aqui, irmãos, nesse trecho, algumas coisas interessantes. Se nós pegarmos e repartirmos aqui, nós podemos tirar 3 ideias importantíssimas aqui nesse texto, nesse pequeno texto. A primeira ideia que nós tiramos aqui é o reconhecimento ao Rei dos Reis. O reconhecimento ao Rei dos Reis. Você vê isso nos versículos 15 até o versículo 17 que nós lemos. Por exemplo, no versículo 15, lá no comecinho dos nossos estudos, nós vimos as crenças das pessoas que as pessoas têm sobre o arrebatamento, né? Tem algumas pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Ou seja, quando termina os 3 anos e meio, a primeira parte, os primeiros 3 anos e meio, muitas pessoas acreditam que a igreja vai ser arrebatada, vai ser retirada daqui. Esses são os mesotribulacionistas. Existe também uma outra posição que acredita que a igreja passará pela grande tribulação, e ela só vai ser arrebatada no final da tribulação. Estes são os pós-tribulacionistas. Mas existe também uma outra posição, que é a que nós nos encaixamos, de que a igreja não passará pela grande tribulação, até porque nós entendemos, e nós já estudamos isso há tempos atrás, né, o porquê de tudo isso, que o período da grande tribulação é o derramamento da ira de Deus sobre a terra, e nós vimos vários versículos que nos ensinam que isso não é destinado à igreja, nós não fomos destinados à ira, né? Mas então os mesotribulacionistas, ou seja, muitas pessoas que acreditam que a igreja passará pela primeira parte da grande tribulação, pelos primeiros 3 anos e meio, eles fazem uma ligação desse versículo aqui, do versículo 15, com 1 Coríntios capítulo 15. Esse versículo 15 que nós lemos, ele disse: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Essa é a última trombeta que nós vemos aqui. Depois vem as taças. Então tem pessoas que fazem uma ligação desse versículo, se tratando da última trombeta, a sétima e última trombeta, com 1 Coríntios capítulo 15, que eu vou ler aqui para os irmãos. No versículo 52, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante ou diante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então eu já ouvi pessoas afirmando que este versículo de 1 Coríntios 15, ele se trata do arrebatamento da igreja, sendo a mesma última trombeta do capítulo 11 de Apocalipse.
Então, se isso fosse verdade, a igreja passaria pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Só que existe um equívoco com isso, porque este versículo de 1 Coríntios, que diz ali que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e isso tudo diante da última trombeta, essa trombeta aqui não é a trombeta de Apocalipse 11. Na realidade, essa trombeta é uma trombeta que vai ser tocada pelo próprio Cristo, é uma trombeta que acompanhará o próprio Jesus. Porque 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, que é um texto bem conhecido para nós, e nós já estudamos ele quando falamos sobre o arrebatamento, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois ele diz que nós seremos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então essa trombeta de Apocalipse 11 não é a última trombeta do arrebatamento. Essa trombeta do arrebatamento, na realidade, ela já vai ter sido tocada, 3 anos e meio antes desse tempo aqui, porque a igreja não passará, pela grande tribulação, nem pelo primeiro período. A igreja já vai haver sido arrebatada. Então essa trombeta aqui, essa trombeta não é a mesma trombeta de 1 Coríntios 15, quando fala que a trombeta vai soar e nós vamos ressuscitar. Não é a mesma. Essa trombeta aqui trata-se de uma outra trombeta que será tocada durante o período da grande tribulação. Certo? Eu espero que você tenha entendido isso, porque tem muitas pessoas que afirmam: tá vendo, olha, o último anjo aqui a tocar a trombeta, é nessa trombeta que nós vamos subir. Não é nessa trombeta, é na trombeta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que é quando Jesus descerá com a trombeta de Deus, certo? Então isso é importante nós entendermos para podermos refutar. Agora, claro, nós sabemos que pessoas que acreditam assim, isso não influenciaria na salvação, Nós somos salvos pela graça, crendo em Jesus. Então nós respeitamos todas as posições e tudo mais. Mas é um conforto muito grande, porque nós não vamos estar aqui, nós não vamos participar, presenciar a tribulação, certo? Então, quando a 7ª trombeta foi tocada, João ouviu grandes vozes reconhecendo a Jesus como o Rei de todos os reinos do mundo. Isso nós vimos aqui no versículo 15. João ouviu vozes. Irmãos, quando nós falamos sobre o reino de Cristo ou o reino de Deus, nós precisamos considerar que esse reino de Cristo, ele já existe nos nossos corações. Porque a partir do momento que você e eu, que nós nos curvamos diante de Jesus, crendo nele como único e suficiente Salvador, naquele momento nós entregamos a nossa vida para que ele reine em nós. Então o reino de Deus já começou aqui, Cristo já reina. Este reino de Cristo, ele vem crescendo através dos séculos, até chegar em nossos corações hoje, pelas pessoas que vinham sendo salvas. Embora Jesus não seja reconhecido como o Rei dos Reis hoje, nós vamos ver que o reino dele é crescente, até que seja um reino perfeito. Perfeito. E quando que será esse reino perfeito? Nós veremos desse ponto aqui, em diante, de Apocalipse 11, começando no capítulo 12 aqui, e depois nós vamos vendo isso no processo aqui dos capítulos, nós vamos ver que Cristo acabará com toda falsa religião. Toda a falsa religião. Cristo vai acabar com todo o poder político e com todas as nações ímpias. Inclusive Jesus, ele vai acabar com as 2 bestas que aparecem no capítulo 13, que são quem? O anticristo e o falso profeta. Isso você encontra no capítulo 19, versículo 20. Eles serão lançados no lago de fogo. Depois Jesus, ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos. E aí o reino de Cristo vai se estabelecer aqui nesse mundo, E aí depois desses 1000 anos, Satanás será solto,
Satanás será solto, será julgado e será lançado no lago de fogo também, onde já estarão a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Então por que isso traz uma implicação muito grande para nós? Porque você vê que toda a maldade do mundo está sendo julgada por Deus. Toda a maldade. Então tudo isso está sendo extirpado do mundo pelo poder de Cristo. E depois Ele nos levará para a nossa morada eterna. Está vendo que maravilha que é a sequência dos eventos? Irmãos, e por isso eu nem consigo entender como pessoas não conseguem ler o livro do Apocalipse. Tem muitas pessoas que não leem o livro de Apocalipse, mas porque não entendem essas coisas. Não se trata simplesmente de coisas horrendas que vão acontecer nesse mundo, mas se trata do julgamento de Deus sobre toda a maldade, toda a maldade. E então nós vamos estar na nossa morada eterna. Mas antes de nós estarmos lá, o mundo precisa ser julgado, o mal precisa ser julgado, Satanás precisa ser condenado. Ele vai ser julgado e vai ser condenado. Né? Então você vê ali depois, a partir do versículo 16, os 24 anciãos. Se você tem acompanhado desde o início, você vai se lembrar, caso não, leia o capítulo 4. No capítulo 4 aparecem 24 anciãos que ficam ao redor do trono de Deus, louvando. João fala novamente nesses 24 anciãos aqui nos versículos 16 e 17. Né? Então eles também reconhecem o reino de Cristo. Esses 24 anciãos também reconhecem o reino de Cristo. Tanto é que eles aparecem, eles se prostram e aí eles dizem: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Tomaste o teu grande poder. O que significa isso? Isso é muito importante porque antes Jesus havia se esvaziado desse poder, sendo o Rei dos Reis. Como diz Filipenses capítulo 2, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ser o Rei, mas ele se esvaziou. Mas agora nós temos o contraste, porque agora não é o Jesus vazio lá, como Salvador do mundo simplesmente, mas é o Jesus Rei dos Reis e que reina, o que está reinando. Então agora Jesus aparece como o Rei do universo. Aquele que antes havia sido desprezado pelas nações e por todos os povos, agora ele é respeitado como Rei. Como Rei. E é por isso que Filipenses 2 diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Certo? Então aqui ele assume uma posição que já era dele como o Rei. Como o Rei. Certo? Então por isso que eu disse para os irmãos que esse é um texto maravilhoso. Né? Esse é um texto maravilhoso para nós. Tá bom? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui então. Então você vê ali, né? Alguém me fala aí, está conseguindo ver o slide? Tá bom. Então você vê ali então, né? Nós estamos vendo sobre a sétima trombeta. Nós vemos o reconhecimento ao Rei dos Reis, dos versículos 15 até o versículo 17. Certo? Então ele é reconhecido como o Rei dos Reis. Nós vemos também, irmãos, o Rei dos Reis, esse Rei dos Reis, julgará todas as nações, que é o que nós lemos no versículo 18. Se você não consegue ver o slide, ele deve ter aparecido um quadradinho aí no canto direito do seu celular. É só você clicar nele, tá? Então, os reis dos reis, esse Rei dos Reis julgará todas as nações. Olha comigo o versículo 18. E iraram-se todas as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e
o tempo de destruíres todos os que destroem a terra. Todos os que destroem a terra. Então nós vemos aqui o julgamento do Senhor. Esse Rei dos Reis, ele vai julgar todas as nações. O livro do Apocalipse trata muito sobre isso. Então, por mais que eles desprezam o Senhor, irmãos, só uma coisa, se na sua janela principal do celular aparecer outra pessoa, eu devo estar no cantinho ali, é só você clicar em mim de novo e eu volto para a sua tela, tá? O Rei do Universo nem sempre foi reconhecido como rei. Apesar de isso, porque por um breve período de tempo, ele haver sido abdicado do seu poder e do seu reinado. Mas agora, nesse momento, ele será reconhecido como rei, e não só isso. Mas presta atenção nisso, irmãos, isso é para nós. Ele recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo ou de acordo com o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, tanto para aqueles que fizeram o bem, quanto para aqueles que fizeram o mal, eles serão julgados. Serão julgados. Então, Deus trará juízo através de Jesus, o justo juiz, o Rei dos Reis. Nós vemos ali então, conforme nós lemos sobre as nações, o tempo dos mortos, aqueles que haviam morrido, então todos eles serão julgados. O tempo de dares o galardão aos profetas, os servos do Senhor que trouxeram a palavra do Senhor, teus servos, e aos santos, nós, todos os santos, nós que estamos vivos e depois seremos arrebatados, aqueles santos que estarão aqui nesse mundo, que vão se converter durante o período da tribulação, Deus vai trazer julgamento a todos nós, para nos dar a recompensa de acordo com as nossas obras. Aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, não faz diferença a classe de pessoas, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Quem destrói a terra nesse período aqui? O anticristo vai estar destruindo a terra, as nações vão estar destruindo a terra. Hoje tem pessoas que fazem maldade nesse mundo, todos eles serão julgados. Serão julgados. Tá certo? Então Deus vai trazer juízo. Deus vai julgar todas as nações que manifestaram a sua ira contra ele. Todos os que já morreram, os profetas, seus servos, os santos, todos seremos julgados e vamos receber conforme as nossas obras. Por isso que é importante para a Igreja de Cristo fazer boas obras nesse mundo. Nós não fazemos coisas boas para sermos salvos, mas nós fazemos coisas boas nesse mundo porque nós somos salvos. E porque isso faz parte da nossa nova natureza em Cristo. Obedecer ao nosso Deus e ajudar o nosso irmão. Obedecer à palavra de Deus. Ter um bom relacionamento com o Senhor. Tudo isso Deus vai recompensar. Não fazemos pela recompensa, mas haverá uma recompensa. Isso é fato, certo? E, finalizando aqui então, nós vemos a visão da Arca da Aliança. E aqui traz uma mensagem maravilhosa. O versículo 19 diz: e abriu-se no céu, olha a visão que João teve, abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Saraiva é granizo, né? Chuva de granizo. Então você vê aqui que João, depois que apareceram os 24 anciãos dando graças ao Rei dos Reis, de alguma forma João ele vê o céu se abrindo e lá no alto ele vê o templo de Deus. Ele vê um templo, não o templo que estará na terra, mas um templo lá em cima. Agora nós não podemos afirmar que será um templo mesmo, literal. Porque a palavra grega para templo é a mesma palavra que significa, que é traduzida para santo dos santos ou santuário. E nós sabemos que o santo dos santos era um compartimento do templo lá no Antigo Testamento e também do Novo, né, o templo que Herodes reformou. Então você vê que era um compartimento que havia dentro do templo,
onde lá dentro ficava a Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento. Ficava a Arca da Aliança dentro desse templo. Essa Arca da Aliança, ela era o símbolo maior, a figura maior da presença de Deus no meio do seu povo. Então, a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. E João, ele tem essa visão da Arca da Aliança num santuário. Num santuário. Então, essa Arca da Aliança simbolizando a presença do Senhor. Então, aqui ele relembra os fatos lá do Antigo Testamento. Então, o tempo do povo de Deus, judeus e gentios. Gentios aqui eu me refiro àqueles que não são judeus, mas que também são redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós, judeus e gentios, o nosso tempo, o tempo de comparecermos diante da presença do Senhor para sermos julgados e para passarmos a eternidade com o Senhor, está próximo. Está próximo. Então nós vemos que já já nós vamos estar na presença do Senhor. E João tem essa visão da Arca da Aliança aqui. Ele tem essa visão da Arca da Aliança. Então, essa Arca da Aliança, irmãos, ela nunca mais foi vista. Ela era o maior símbolo da presença de Deus no meio das pessoas do Antigo Testamento. Desde os dias em que o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou as pessoas presas para o cativeiro, desde aquele tempo, no ano 586 antes de Cristo, a Arca da Aliança nunca mais foi vista. Nunca mais foi vista. E agora aqui ela reaparece. Ela reaparece. Né? Então João, ele tem essa visão aqui. E a Arca da Aliança simboliza a presença do Senhor. João, ele vê essa arca. Então está falando da nossa presença com o Senhor, irmãos. Está falando de nós, naquele santuário lá em cima, que é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Então João tem essa visão maravilhosa aqui. Então, tendo isso em mente, deixa eu abrir mais uma janela aqui, para poder compartilhar com os irmãos. Reconhecimento ao Rei dos Reis. O Rei dos Reis julgará todas as nações. E nós temos a visão da Arca da Aliança, que simboliza a presença do Senhor. Então, algumas aplicações que nós podemos fazer para nós aqui. Cristo é o Rei dos Reis, e um dia será reconhecido como Rei por cada ser humano do passado, do presente e do futuro. Jesus será reconhecido. Todo joelho se dobrará diante dele um dia. O Rei dos Reis julgará a maldade de cada tribo, nação e ser humano na terra. Toda a maldade será julgada. Por isso que aqueles que nos fazem mal, aqueles que são contra nós, aqueles que fazem parte do nosso governo, seja os governantes municipais, estaduais ou federais, até líderes mundiais, aqueles que são contra Deus, todos aqueles que são contra Deus serão julgados. Todos serão julgados. E isso traz uma implicação para nós. O Rei dos Reis recompensará cada um dos seus servos, do passado, do presente e do futuro também, de acordo com as suas obras. Que é o que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 3. Estes são os nossos galardões. Em 1 Coríntios capítulo 3, você vê ali que nós estamos formando um edifício nessa terra. E nesse edifício que nós formamos, que são as nossas obras, os nossos feitos aqui, nesse edifício que nós formamos com as coisas que nós fazemos nesse mundo, nós estamos utilizando alguns materiais: ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. E um dia nós vamos passar por uma prova, a prova do fogo. E tudo aquilo que se queimar não vai permanecer diante de Deus, vai sofrer detrimento. Mas tudo aquilo que passar pelo fogo vai ser mais purificado. Esses são os nossos galardões. Essas são as nossas recompensas. E creio eu acredito que nada será nosso. Nós vamos depositar tudo isso
as nossas coroas, tudo isso aos pés do Rei dos Reis, porque tudo é por Ele e para Ele. A nossa recompensa final será a eternidade com Deus no seu reino celestial. E, portanto, continuemos firmes, porque o reino de Cristo está próximo. Está vendo? Então, esse texto traz grandes implicações para a nossa vida pessoal, para a nossa vida particular. E essas implicações, irmãos, nós vamos estar vendo mais adiante, quando nós adentrarmos nos últimos capítulos de Apocalipse. Isso vai ficar mais claro para nós. Então continuemos firmes, servindo ao Senhor. Não desanime, continua buscando a Deus, continua fazendo a vontade de Deus, continua cumprindo o propósito de Deus na sua vida, continua ganhando almas para Cristo, testificando do Senhor, continua firme, mesmo nesse período difícil. Continua firme, fica firme com Deus, fica firme na comunhão com os irmãos, mantenha um contato, ore uns pelos outros, busca a vontade de Deus, relacionamento com Deus. Por quê? Porque tudo isso que nós vemos aqui está prestes a acontecer. Jesus está próximo de voltar, mais agora do que nunca, Então continuemos firmes, fiéis ao Senhor, não desanima jamais. Por quê? Porque a nossa redenção está próxima. E nada dessas coisas ruins que nós passamos nesse mundo, nada disso se compara com a nossa glória. Eu gosto muito de Romanos 8,18, porque ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nada disso se compara com a glória que nos espera na presença do Pai, tá certo? Então que Deus abençoe esse estudo, que Deus abençoe a minha e a sua vida e nos ajude cada vez mais a compreendermos o livro de Apocalipse.